Boa noite a todas e a todos. Privilégio tê-los aqui. Deixa eu só acertar isso aqui. Eu fui lembrado, a gente teve um pequeno imprevisto. Nós precisamos mudar o lugar que originalmente nós marcamos, que era na primeira igreja, e passamos para cá. Então talvez algumas pessoas ainda estejam nesse fluxo. Que bom que vocês vieram para o lugar certo. Bem, o tema que eu vou trabalhar, eu acho que aconteceu alguma coisa no Data Show, que ele deve ligado aqui um pouco, é sobre educação cristã. E é claro, como a Tânia mencionou, nós vamos ter várias escolas de pais ao longo do ano, pelo menos 4 nós queremos fazer, com temas que são muito pertinentes, que tangenciam muito o dia a dia de uma escola, mas não só de uma escola, de uma família, de uma igreja. E é impossível a gente começar o que nós vamos falar hoje aqui sem mencionar o que aconteceu em Suzano e o que o país tem visto, não só o que aconteceu essa semana, mas o que também já temos tido notícias em outros lugares do mundo, mas agora no Brasil também. Nós acreditamos que momentos como esse, de reflexão, em que a gente tem a oportunidade de parar, sentar e pensar, são muito importantes, fazem parte de ações preventivas, de ações reflexivas, para evitar casos como o que aconteceu. Isso é uma parte da capelania do IP. Eu sou o pastor, o capelão do IP, mas eu trabalho com uma série de outras iniciativas aqui. Nós temos uma reunião de oração às terças-feiras pela manhã. Quem é pai de aluno pode participar. Então, assim, nós temos muitas atividades. E eu gostaria de desafiá-los a nos ajudar com isso, a participar, a vir, poder fazer participações, porque é uma escola grande e não é uma escola que está centrada em si mesma, é uma escola aberta para a cidade. Eu sei que tem muita gente aqui que é pai, professor, colaborador, mas tem gente que não tem nenhuma ligação com o IP, só veio pelo tema, pela oportunidade. É isso que a gente queria mesmo. É uma escola que está preocupada com fazer uma teologia pública, para o bem público da cidade. Então vamos lá. O tema que eu selecionei é por que as nossas crianças precisam de educação cristã. E não é uma pergunta óbvia. Como a Tânia falou, se você quiser anotar esse número do WhatsApp ou tirar uma foto desse número, para você, à medida em que você for tendo dúvidas, for mandando perguntas para ele, para a gente agilizar o nosso tempo aqui. Vou dar um tempinho para você anotar esse número ou tirar uma foto. Depois eu volto a ele e o número vai aparecer. A qualquer momento você pode ir mandando mensagens que a Joyce vai recebê-las. É um número que é de uma pessoa que trabalha no IP, depois ele vai ser desativado, então não é nenhum contato oficial do IP, não. Pois bem, vamos lá. Eu gostaria de começar lendo para vocês um relatório da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que originalmente foi uma universidade criada pelo movimento puritano. Os puritanos que migraram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos tiveram participação importante no estabelecimento de várias instituições educacionais, e a Universidade de Yale é uma delas. Se você olhar o logotipo da universidade, que é o mesmo até hoje, tem 2 dizeres em hebraico, que é Urim e Tumim, que são aquelas 2 pedras que os sacerdotes de Israel utilizavam, que fala sobre a vontade de Deus, a revelação de Deus, e embaixo tem os 2 ditos em latim, que é lux e veritas, que é luz e verdade. Então, sempre já estampado em seu logotipo estava a mensagem de que era alguém compromissada com os ensinos bíblicos e principalmente com a formação erudita. O curso de hebraico era dado em todas as classes da Universidade de Yale até o século XIX. E também uma visão de mundo cristã articulada com luz e verdade. Só que em 1828 foi escrito um relatório sobre um momento que a universidade chegou de decisão para os rumos que ela iria tomar. E foi um momento decisivo na história dos Estados Unidos e ele é um sintoma também para os momentos em que nós vivemos. Veja o que aconteceu. Em uma reunião entre o presidente e os membros do colegiado da faculdade Yale, realizada em 11 de setembro de 1927, para que analisassem a conveniência de alterar o ensino regular dessa faculdade, de modo a excluir de tal ensino o estudo das línguas mortas,
substituindo, portanto, por outros estudos. Então, era a tentativa de deixar de ser uma universidade centrada numa erudição cristã, aprender hebraico. Para que a gente ia aprender hebraico para determinadas profissões, um médico, um engenheiro, um advogado? E ela passar por um processo de modernização. Talvez tenha chegado o momento em que devemos parar e indagar se promover mudanças graduais será suficiente, como foi até aqui, e se não é preferível desmantelar todo o sistema e substituí-lo, criando um sistema melhor em seu lugar. Isso são palavras do relatório. De diversos lugares temos ouvido a insinuação de que as nossas faculdades devem ser remodeladas, de que não estão adaptadas ao espírito e às necessidades dessa época. Ou seja, as pressões do século XIX sobre Yale é que ela não era moderna o suficiente, à semelhança das universidades na Alemanha, na França e na Inglaterra, e que ela precisava passar por um processo de modernização, e isso significava abandonar um tipo de educação clássica e de raízes cristãs. Em vão, tentaremos decidir sobre essa conveniência da manutenção da nossa atual sistemática de ensino sem termos uma compreensão clara do objetivo da educação acadêmica. Um plano de estudo pode ser muito útil para um propósito específico, mas pode não ser adequado para outros propósitos diferentes. Isso são os autores do relatório pensando a respeito. Universidades, faculdades, instituições acadêmicas e de formação profissional não devem constituir com base no mesmo modelo, mas talvez antes devem ser tão diversas quanto necessário para atingirem os fins que respectivamente têm em vista. Havia uma resistência dos professores e do colegiado, que era formado por vários homens da igreja, vários líderes cristãos, de que o posicionamento da Universidade de Yale, tradicionalmente, era de que era importante essa erudição cristã. Mas a pressão de modernização e profissionalização fez com que a universidade mudasse. O final dessa história é que a Universidade de Yale não aguentou a pressão, e ela então se dividiu em várias faculdades pequenas, a faculdade de medicina, a faculdade de direito, a faculdade de engenharia. A teologia, que permeava todo aquele ensino, foi colocada na faculdade de teologia, que existe até hoje, mas se perdeu com o tempo, secularizou-se e perdeu sua relevância integradora, deixando de ser uma universidade para serem vários campos dispersos e sem conexão dos saberes uns com os outros. Bem, essa modificação foi fundamental para a mudança da fisionomia intelectual norte-americana. E, guardadas as devidas proporções, nós experimentamos isso também. Quem mostra isso para a gente é o Mark Knoll, que é um historiador norte-americano especializado na história dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que eu não sei por que ainda não tem uma tradução para a língua portuguesa, que é O Escândalo da Mente Evangélica, em que ele mostra justamente o escândalo da mente evangélica é que parece que não existe mais uma mente evangélica. Não existem mais eruditos, acadêmicos, políticos, cientistas, artistas ocupando lugares determinantes na cultura com uma visão de mundo radicalmente cristã. E ele explica por que isso aconteceu nos Estados Unidos, ligando-nos com essa modificação da Universidade de Yale. Ele diz o seguinte: poucas transições históricas foram mais importantes para o pensamento evangélico na América do Norte do que a reorganização do ensino superior no século XIX, pois foi uma reorganização que testemunhou os evangélicos que dominavam a vida universitária naquela época serem totalmente deslocados do lugar de árbitros intelectuais da nação. Isso não aconteceu só em Yale, aconteceu em vários lugares, ele vai mostrar aqui. Como observamos no último capítulo, os evangélicos dominaram com sucesso o iluminismo didático e, com esse domínio, tornaram-se uma força intelectual dominante nos Estados Unidos. Até o século XIX ainda era uma força intelectual. Só que nessa reorganização, uma mudança significativa aconteceu. Quando Charles Eliot se tornou presidente de Harvard em 1869, poucos anos depois do relatório de Yale, 1828, ele colocou essa instituição influente em um curso de inovação e expansão. Uma nova rota foi colocada para a educação superior. Novas universidades foram criadas, fundadas como Cornell, Chicago, Stanford.
Faculdades particulares mais antigas, como Yale, Princeton e Columbia, também tiveram atualizações e modificações. Foram transformadas em universidades com a adição de escolas de graduação e profissionalização. Foi da maior importância que o dinheiro, para que essa explosão acadêmica não tenha vindo de comunidades cristãs, como acontecia. Quem sustentava as universidades e as escolas cristãs eram as próprias comunidades cristãs. As famílias mandavam dinheiro para lá, para que os pastores, os professores, os médicos daquela comunidade fossem formados naquela universidade. Nessa modificação, investimentos fora da comunidade cristã começaram a também determinar os rumos que aquela instituição teria. Até então, eles haviam fornecido os recursos para o ensino superior americano, mas a partir de agora, redes de financiamento conectadas com igrejas e sociedades voluntárias evangélicas tornaram-se cada vez menos importantes. E a cada ano que passava, isso se tornava menos importante. Quase imperceptivelmente, no grande influxo de dólares e de estudantes, estava o declínio das características cristãs, que tinham marcado o ensino superior até agora. Nem os novos doadores, nem a nova geração de administradores, Fundação Rockefeller, por exemplo, Fundação Ford, série de instituições de caridade, de financiamento que estão em atuação até hoje, eles não estavam preocupados com a excessiva ortodoxia de suas faculdades, e, sistematicamente, a nova universidade substituiu as ênfases tradicionais de ensino superior cristão na América. Essa educação foi profundamente falha, mas tentou reconciliar a fé cristã com o mundo da aprendizagem. Por que eu comecei contando essa história para vocês? Eu poderia começar de muitas formas. Eu poderia começar, inclusive, com as notícias dessa semana que nós tivemos lá de Suzano. Mas eu quis mostrar isso aqui, recolocar a gente historicamente, porque existe uma linha, uma trajetória, uma arqueologia que nos mostra onde nós estamos e por que nós estamos aqui. Por que nós estamos, numa plena quinta-feira à noite, se perguntando por que nossas crianças precisam de educação cristã. Isso não é uma coisa simples e nós estamos preocupados com isso, preocupados com os rumos do que a educação vai, porque uma série de transformações começou na Europa, nos Estados Unidos e atingiu o país, o nosso país. E isso significa transformações também na formação de quem cuida das nossas crianças, de quem forma as nossas crianças. Mais contemporaneamente, agora, escreveu um livro chamado A Opção Beneditina. O Rod Dreher é um livro importante que eu e você precisamos ler. Ele foi traduzido e publicado por uma editora católica chamada Ecclesiae. E A Opção Beneditina, o que o Rod escreve, é um livro a respeito de posturas cristãs que nós devemos tomar na sociedade como um todo. Ele, um cristão conservador, ele é famoso nos Estados Unidos por escrever semanalmente num blog chamado Conservadorismo Americano. Então ele é assim, muito conhecido lá por uma postura política, pública, conservadora, mas ele foi percebendo lacunas, foi percebendo falhas necessárias que precisavam ser cobertas do pensamento cristão. Olha como ele começa o livro, essas são as primeiras palavras do livro. Eu tenho sido um cristão fiel e conservador, engajado na maior parte da vida adulta. Não via nenhum conflito entre as duas coisas, ser um cristão e ser um conservador, até que o meu primeiro filho veio ao mundo em 1999. Enquanto Matthew dava os seus primeiros passos, eu, na tentativa de criá-lo pelos princípios cristãos mais tradicionais, comecei a perceber como mudava a minha visão política. Comecei a me perguntar o que exatamente o conservadorismo atual queria conservar. E ele continua. Ocorreu-me que, dependendo das circunstâncias, algumas das causas que os meus colegas conservadores defendem, principalmente o entusiasmo irrefletido pelo mercado, uma marca do conservadorismo político e econômico, podem minar aquilo que eu, um tradicionalista, considero a instituição mais importante, a família. Também passei a notar a vasta ineficiência das igrejas, inclusive a minha, no combate às forças do declínio cultural.
Por mais que se dissesse que os cristãos conservadores estavam lutando uma guerra cultural, eu raramente vi a minha turma brigando de verdade, exceto quando o assunto era aborto ou casamento gay. Parecíamos contentes em dar assistência religiosa a uma cultura consumista que perdia rapidamente a noção do que significava ser um cristão de verdade. Parece que o Dreher está escrevendo sobre o Brasil. Porque, guardadas também as devidas proporções, tornou-se evidente uma onda, uma força conservadora cristã, que inclusive elegeu o último presidente, e que é interessante do ponto de vista da modificação do diálogo mesmo, e de como algumas pautas simplesmente que não apareciam, agora aparecem. Mas o que o Dreher está chamando a atenção aqui é que muitas vezes, em algumas brigas, nós somos seletivos. E quando nós falamos de formação cristã, nós estamos falando a respeito de um sistema amplo, de uma visão de mundo que encobre muitas coisas, e não só questões pontuais, como casamento homoafetivo, aborto, política, livre mercado, tamanho do Estado, mas que dizem respeito a muito mais coisas. E o Dreher, no livro, ele vai chamando a nossa atenção para nos dizer que forças, às vezes muito invisíveis, imperceptíveis, estão controlando quem deveria estar resistindo à educação que a gente recebe. Quando ele fala, e eu vou desenvolver isso mais um pouco à frente, de que parece que nós, e infelizmente esse é o diagnóstico da igreja evangélica brasileira, parece que nós estamos satisfeitos em simplesmente dar assistência religiosa a uma cultura consumista, a uma cultura de liberalismo das afeições, das emoções, e que parece que a gente não encontra o conflito nisso. E quando a gente menos se vê, nós estamos enredados por uma situação que vai contrário à nossa fé, rui aquilo que deveria ser a base da formação dos nossos filhos, como ele menciona, a família, por causa de valores que foram chamados cristãos, mas não são. É por isso que as nossas crianças precisam de educação cristã, e é por isso que eu e você precisamos de educação cristã. Nós precisamos de educação cristã porque nós estamos sendo educados pelo Espírito do nosso tempo. Infelizmente, nós estamos sendo educados pelo que a mídia produz, pelo que a propaganda produz. E é claro que isso não é uma doutrinação explícita, alguém que aparece, mas é algo muito mais sutil, que nós não percebemos, não só dos desenhos que os nossos filhos assistem, mas das imagens que a gente tem, inclusive, de educação, de cristianismo, de escola. E a pergunta é se realmente nós estamos fazendo isso de uma forma que glorifique a Deus. O Douglas Wilson, num livro que eu vou mencionar várias vezes, e a gente teve o cuidado de disponibilizá-lo lá, caso você não tenha, que chama Por que Crianças Cristãs Precisam de Educação Cristã, foi de onde eu tirei o tema dessa palestra. O Douglas Wilson, que é um educador reformado norte-americano, ele começa o livro dele também de uma maneira quase sem educação, mas muito precisa. Ele fala o seguinte: eu sinto-me tentado a começar argumentando que crianças cristãs, ele não está nem falando de crianças não cristãs, ele está falando das nossas crianças, precisam de educação cristã porque este ponto precisa ser debatido. Elas precisam de educação cristã porque nós não a recebemos. E vejam onde nós estamos. Vejam onde nós estamos hoje, numa palestra sobre educação cristã. Não recebemos educação cristã e por isso é necessário explicar a todo mundo por que as crianças precisam dela. Vou contar o meu próprio testemunho. Eu nasci numa família evangélica, fui criado desde sempre na igreja. Mas me vi, principalmente na faculdade, eu fiz filosofia, eu não fiz só teologia para ser ordenado pastor, mas eu fiz filosofia também. E as tentativas que eu tinha de misturar as aulas de filosofia que eu recebia com os conteúdos da minha fé foram frequentes. E vocês têm que entender que mistura, esse tipo de síntese, é altamente problemático para a fé cristã. Porque todas as vezes que nós sintetizamos um conhecimento não cristão com Bíblia ou com teologia cristã, nós produzimos monstros.
Porque a fé cristã ela é como um edifício que deve ser construído em sua base, com alicerces cristãos e erguido tudo com alicerces cristãos. Quem está acostumado com reformas em casa, você já viu quando um pedreiro ou um mestre de obra chega na sua casa e ele pega aquele cano, que ele quer fazer uma conexão com outro cano, e não encaixa, porque são de tamanhos diferentes. Ele fala assim, não se preocupe, eu vou esquentar ele aqui um pouco com fogo, e eu vou encaixar aqui, vai ficar bom. Isso é a síntese que o pessoal está fazendo. Quando aquele cano esfriar, ele vai rachar. E aí vai dar infiltração, vai dar goteira, gambiarra. Misturar marxismo com fé cristã é gambiarra. Gera teologia da libertação. Misturar marketing multinível com fé cristã é gambiarra. Gera teologia da prosperidade. Entendem? Nós precisamos pensar como é nossa prática educacional. Nós precisamos de uma filosofia da educação cristã. Nós precisamos de uma filosofia da ciência cristã. Uma filosofia da psicologia cristã. Não misturar Freud com Jesus. Não dá. Se você aprendeu assim, meu irmão, com todo respeito, eu também aprendi assim, nós aprendemos errado. Enganaram a gente. Eu fiquei misturando Foucault e Jesus um tempão. Até que eu vi que não dava certo. James Smith, que é um filósofo canadense, mas que dá aula nos Estados Unidos, no Calvin College, ele escreveu um livro muito gostoso de ler, chamado Você é o que você ama, e ele faz uma crítica ao que nós entendemos como formação cristã. Às vezes ele vai falar algo que acontece na sua igreja. Manter os nossos jovens entretidos num prédio da igreja não é, de modo algum, sinônimo de formá-los como membros dinâmicos do corpo de Cristo. O que se entende por ministérios para jovens, muitas vezes não é uma forma séria, está faltando um A ali, de formação cristã, mas sim um esforço pragmático e desesperado de manter os jovens como membros de carteirinha do nosso clube evangélico. Temos confundido manter os mais jovens dentro dos prédios com mantê-los em Cristo. Acampamentos, programações, cultos, louvorzão, jiu-jitsu dentro da igreja, boate. O que mais que eles fazem? Todo tipo de lógica do espetáculo e do entretenimento dentro da fé cristã é uma gambiarra. Isso não é formação cristã. Nós não formamos os mais jovens tirando eles dessas coisas do mundo e colocando uma versão gospel dessas coisas. Meu filho é crente, ele não vai em boate, mas eu coloco ele numa boate evangélica, onde vai tocar só DJ PV. Isso é gambiarra. O Smith continua. Em muitos casos, já cedemos sua formação às liturgias seculares. O que ele está falando? Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente pensa assim, é uma programação legal de jovens. Você pegou uma estrutura que não é cristã, jogou uma cobertura nela de cristianismo e entregou para os seus jovens. É isso que o Dreher estava falando lá, quando a gente está falando de assistência religiosa à cultura secular. Quando a gente pega a liturgia de uma boate e transforma num culto de jovens, a gente já não está fazendo culto de jovens mais. Quando importamos essas liturgias para dentro da igreja, sob a bandeira da relevância sentida, estamos numa igreja relevante, é cheia de jovens, parece uma boate, mas é cheia de jovens. Assim, apesar de os jovens estarem presentes em nossos eventos dirigidos a eles, estão, na verdade, participando de algo veladamente relacionados a visões rivais de uma boa vida. Porque alguém que repete uma programação secular dentro de uma igreja, ele está dizendo que a forma de vida que está atrás desse tipo de programação é a forma boa, então vamos cristianizá-la. Ele engoliu o camelo e coou o mosquito. A própria forma das práticas de entretenimento em torno das quais esses eventos são montados reforça um profundo narcisismo e um egoísmo profundo,
que são opostos a aprender a negar a si mesmo e tomar sua cruz. E não existe formação cristã sem negar a si mesmo e tomar sua cruz. O Douglas Wilson vai desenvolver esse ponto mais e vai falar uma coisa, ele vai dar uma definição de educação, que eu estou tanto mencionando aqui, mas ainda não defini, e ele vai falar sobre a diferença disso do ponto de vista cristão. O Douglas Wilson fala o seguinte: em um sentido mais amplo, educação é o processo de transmitir à geração seguinte o conhecimento de seus pais sobre a natureza do mundo, ou seja, a respeito de tudo. Quando o cristão diz não ser necessário dar aos filhos uma educação explicitamente cristã, meu filho não precisa estudar numa escola cristã, meu filho não precisa de formação cristã, meu filho não precisa de conteúdos cristãos na sua formação. Quando nós dizemos isso, ele não abandona essa definição de educação. Na verdade, ele nos diz algo sobre o conhecimento que ele tem do mundo. O referido cristão acredita que parte do que adquirimos no processo educativo é neutro. Eu não preciso que meu filho estude matemática numa escola cristã. Afinal de contas, a matemática que ele aprende nessa escola e que ele aprende na outra é a mesma. Matemática é neutra. Biologia é neutro. Língua portuguesa é neutra. Qual que é a diferença? Vai ensinar uma matemática gospel? E não se importa com os fatos dos seus filhos receberem grandes doses de informação neutra, de modo exato como ocorreu com ele. Eu não precisei disso. Para quê? Eu não precisei de estudar em escola cristã. Eu vou te fazer um exemplo para você pensar comigo. Pensa comigo que você foi transferido da sua empresa. Você foi contratado por uma empresa, uma multinacional, e eles querem que você desenvolva o seu trabalho em Dubai. Beleza, maravilha. E aí lá em Dubai só existem escolas muçulmanas. E você recebe junto com a sua proposta de trabalho uma oportunidade de colocar o seu filho numa escola árabe muçulmana, que ensina bem matemática, ensina bem árabe, ensina bem inglês, bem biologia, mas é uma escola muçulmana. Aí você pensa aí, não precisa me responder, mas eu colocaria o meu filho lá, mas ele não entraria e sairia de nenhuma aula todos os dias sem que eu perguntasse o que você escutou lá da sua professora. Ela falou alguma coisa da fé dela? Ela manifestou algum pressuposto dela a respeito de Alá? Ela falou alguma coisa a respeito do que ela crê? O que você ouviu lá hoje? Você faria a mesma coisa que eu, pensar se você não tem nenhuma oportunidade de educar o seu filho. Não é permitido fazer homeschooling lá na Arábia Saudita, não tem escola cristã, não tem escola neutra, e você tem que colocar lá. No mínimo, é o que a gente faria. A gente perguntaria o que estava acontecendo ali. Agora eu devolvo a pergunta: por que a gente não faz o mesmo quando a gente manda os nossos filhos para escolas que não são cristãs? Por que a gente acredita que o professor de matemática, ateu, naturalista, evolucionista, não carrega nas aulas dele, na forma de vida dele, a exemplaridade dessas visões de mundo? É ingenuidade da nossa parte pensar isso. Ah, mas eu amo aquele professor. Ah, ele ensinou com maestria. Mas ele não tinha o coração regenerado. Ele tinha um coração de pedra. E a Bíblia diz que faz toda a diferença. Ele é um rebelde diante de Deus, que você canta, louva e quer que o seu filho ame. Mas ele está 1000 horas por ano diante daquele professor. Deixa eu fazer uma conta de cabeça, conta de pastor que não sabe nada de matemática, e você olhar quanto tempo seu filho passa na escola dominical, sabendo que a gente tem 52 semanas e uma aulinha de 1h30, vamos pensar assim que teve escola dominical todas as semanas, e assim, você não faltou nenhuma, e ele foi em todas, e ele ficou 1h30, ele prestou atenção 1h30, ele tem 64 horas de aula. Sabe quantas horas o IP tem no ensino médio? Mais de 1.300. Você acha possível competir com a influência de um menino diante de um professor de 1.300 horas dentro da escola dele, com a sua aula de escola dominical de 64? Meu irmão, é só um milagre.
A gente devia aproveitar essa 1h30 só para orar. Não devia nem preocupar em ensinar nada, não. Só oração. Claro que eu estou exagerando, eu creio no poder da palavra, eu sou pastor local, eu prego, eu dou aulinha, eu dou 1h30 de aula todo domingo. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ser ingênuos. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu na União Europeia, no leste europeu, na época que eles eram comunistas. Uma história que ensina um pouco sobre isso para nós, a mesma coisa. Quem conta essa história, novamente, é o Dreher. Ele cita alguns exemplos interessantes. O que acontece no leste europeu, a gente conhece muito pouco. A gente conhece pouco da teologia cristã do leste europeu, a gente conhece pouco da história do leste europeu, uma história muito complicada por causa das duas guerras e da ascensão do nazismo, do comunismo, mas é uma história interessante. No meio da década de 80 do século passado, a liberalização pela qual passou a União Soviética, capitaneada pelo seu líder, Mikhail Gorbachev, inspirou um afrouxamento parecido nas restrições internas de alguns países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, incluindo a Tchecoslováquia. No amanhecer de uma longa noite comunista, Václav Benda, que era um líder católico da resistência ao comunismo tcheco, refletia sobre o que ele e os seus aliados do movimento dissidente haviam conquistado. O Benda, ele tem uma ideia, ele falava sobre a polis alternativa. Polis é uma palavra grega que significa cidade. Ele falava que em regimes explicitamente não cristãos, como um regime comunista, a comunidade cristã poderia se organizar de tal forma que criaria uma cidade paralela dentro daquela cidade. É uma ideia que, se a gente fizer a arqueologia dela, a gente chega até Agostinho, na Cidade de Deus. No meio da cidade dos homens, era possível ter a cidade de Deus. E aí o Benda, então, no meio da década de 80, ele começa a refletir sobre o movimento, que ele era um dos líderes, que não foi bem sucedido em resistir e deixar vigorosa a fé cristã na Tchecoslováquia. Ele fala o seguinte: Benda estava desapontado porque haviam falhado em construir tal polis paralela, mas destacava o erro especialmente catastrófico, e essa é a lição que nós temos que aprender. A incapacidade de instituírem um sistema escolar que servisse de alternativa ao Estado. Das várias liberações que estavam acontecendo ali no leste europeu, começadas ali na União Soviética, mas pegando outros países ali, como a Tchecoslováquia, Polônia, etc. Existe uma coisa que o Estado não abriu mão: a educação dos alunos. Como um cristão, Benda queria criar uma contracultura que defendesse a restauração moral autêntica de valores cristãos da sociedade tcheca, reatando também os laços entre o povo e o seu passado rompido pelos comunistas. Mas ele não conseguiu fazer isso. Por quê? Pela incapacidade de criar um sistema educacional alternativo. Por que falharam, então? Por mais que tenham afrouxado as rédeas em outras áreas da vida cívica, no mercado, na política, nas relações internacionais, o Estado comunista manteve o punho de ferro sobre a educação. E a destruição das famílias tchecas sob o domínio comunista, disse Benda, dificultou o sucesso de qualquer reforma educacional. A Polônia, com a sua cultura solidamente católica, um país muito mais católico do que a Tchecoslováquia, chegou muito mais perto de concretizar a polis paralela, no mesmo período, enfrentando as mesmas atrocidades, tanto de um regime nazista, que tinha na Polônia o maior campo de concentração, que era Auschwitz, mas também depois sobre o domínio do movimento comunista, chegou muito mais perto. De lá vieram as centelhas que incendiaram e o que trouxe abaixo o comunismo, na forma do movimento trabalhista solidário, de matiz católica, mas também do Karol Wojtyła, que é o nome do Papa João Paulo II, que foi muito importante, inclusive, para a renovação da Igreja Católica Romana. Essa diferença entre a Tchecoslováquia e a Polônia, a capacidade que um país teve de conservar suas tradições cristãs deu força para ele resistir estados totalitários
que estavam dissolvendo as famílias. No entanto, alguns católicos, como o dissidente Ryszard Legutko, que é um filósofo também tchecoslovaco, filósofo político, morreu recentemente, lamentam hoje que a fé e a cultura do seu povo, preservadas durante uma longa noite totalitária, mesmo diante do comunismo na Polônia, estão se dissolvendo devido à ação solvente do liberalismo secular, tipicamente ocidental, no que inclui o hedonismo e o consumismo. O que toda essa história ensina para a gente? Que dois países que enfrentaram regimes totalitários tensos resistiram, uns melhores do que os outros por causa da sua tradição católica. E a Polônia, que conseguiu resistir melhor do que isso, não consegue resistir hoje à dissolução dos valores cristãos de uma sociedade liberal. A Polônia não está mais sob regime totalitário, é uma democracia. A Tchecoslováquia é a mesma coisa. Só que deixaram de ser países cristãos há muitas décadas. Por quê? Porque afrouxaram a sua percepção de como essas coisas engendram no nosso dia a dia. E como valores hoje de um governo que não é totalitário de maneira nenhuma, estamos em plena democracia, liberalismo econômico, moral, de valores. Só que isso entra na minha e na sua casa de maneira insidiosa, como uma doença silenciosa. Quer um exemplo? Ele termina dizendo, nós, cristãos tradicionais americanos, e nós podemos dizer o mesmo, nós, cristãos tradicionais evangélicos brasileiros, devemos aprender com esses dois exemplos da Europa Oriental. Nós não estamos diante de nada tão terrível quanto os tchecos aguentaram sob o domínio comunista, é claro. Mas as forças mais insidiosas do liberalismo secular estão conquistando a passo firme o mesmo objetivo: furtar os nossos valores morais, nossas crenças religiosas e a nossa memória cultural, tornando-nos peões a serviço de forças muito além do nosso controle. Uma igreja que vira massa de manobra de interesse político. Uma igreja que vira massa de manobra de interesse econômico. Uma escola que vira massa de manobras de interesses educacionais seculares. É um exemplo de como isso acontece nas nossas típicas preocupações de sexualidade, que é o tema da próxima Escola de Paz. Que eu nem sabia se eu começava por educação cristã ou ideologia de gênero, de tanto que o povo pede. Todo mundo está preocupado com ideologia de gênero. E assim, é preocupante mesmo. Mas, vocês já viram como nós apresentamos as respostas para isso? Não é cristão as respostas que a gente apresenta. Nós, no desespero que os nossos filhos não escolham uma opção sexual, de orientação da sua afetividade que não seja cristã, nós incentivamos comportamentos que são igualmente pecaminosos. É o pai que, quando chega, bate nas costas do filho e fala assim, está vendo tanto que ele está cheiroso, está mal intencionado. Para uma criança. Ou seja, para negar o comportamento homoafetivo, ele reafirma o quê? A lascívia, que é pecado. A mãe, na preocupação de que a filha não escolha uma orientação sexual, de administração da sua economia libidinal, que não seja conforme a glória de Deus, começa a instruí-la a se portar também de maneira pecaminosa, em suas roupas, em seus gestos, como se ser homem significasse ser barbudo, brucutu, dar porrada, fazer luta, e ser mulher é ter aquela feminilidade estereotipada da Daphne, do Scooby-Doo, que a gente não via ela fazendo nada o tempo inteiro, abrindo assim e mexendo no batom. Quem é mais antiga, essa referência assim, cultural mais década de 70. Vocês lembram que os primeiros desenhos do Scooby-Doo, a Daphne não fazia nada. E hoje, aí depois inventaram uma série de habilidades dela. Por quê? Porque o Hanna-Barbera, a indústria por trás do Scooby-Doo, não quis manter o estereótipo da mulher como bela fútil. Aí a Daphne ficou inteligente, ela, na coisa de maquiagem dela, ela tirava uma chave que abria uma porta, ela fazia karatê, não sei o que, bababá. Por que isso? Padrões culturais seculares. E a gente faz o quê? Engole esses padrões.
Já ouvi de uma pessoa que perguntou para mim se eu tinha arma, se eu fazia alguma luta, porque eu sou pai de um menino agora. Aí perguntou assim, você tem porte de arma? Eu falei, não. Já atirou alguma vez? Eu falei, ainda não. Tem interesse, mas ainda não. Faz alguma luta? Eu falei, não faço mais nada. Então você não oferece nenhuma resistência cultural. Você pode me dar seu filho, porque não adiantar nada. Eu entendi, foi uma piadinha e tal. Mas eu fiquei pensando assim, ser homem e criar um outro homem é só isso? Será que os nossos filhos que aprenderam a lutar, bater, brigar, beber cerveja, ver pornografia, falar palavrão, são homens que glorificam a Deus? Ou a gente tem uma imagem de masculinidade corrompida? Eu vou ler um texto da Bíblia que fala sobre masculinidade e feminilidade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém mulheres que professam adorar a Deus. Texto difícil. Se você já escutou uma pregação sobre 1 Timóteo 2, do 8 ao 10, seu pastor está de parabéns. Texto difícil, porque é o texto que fala que as mulheres têm que aprender em silêncio dentro da igreja, e ninguém entende aquele texto. E hoje falar de submissão e mulher ficar em silêncio dentro da igreja, ninguém entende. Mas o contexto em que foi escrito isso aqui, numa cidade como Éfeso, que tinha um dos maiores templos de adoração pagã da Grécia Antiga, a Ártemis, que era uma deusa mulher da fertilidade. O que Paulo está ensinando para o pastor daquela cidade? Ele fala assim, olha, eu quero que você ensine para os homens, e a palavra aqui é homem mesmo, é aner no grego, que significa homem, não é antropos, que é o ser humano, é homem, macho, masculino. Eu quero que eles sejam referência de quê? Oração. Eu quero que eles orem. Porque na cidade de vocês aprenderam que espiritualidade é coisa de mulher, porque tem uma deusa imensa, tem sacerdotisas o tempo inteiro aí, mas eu quero que na igreja, que o Timóteo é pastor, os homens orem. E as mulheres, eu quero que elas resistam a esse padrão cultural de que elas são só objetos de fertilidade. Ele não está falando que você não pode ter trans, quem está de trans aí está de pecado, não é isso. Quem veio de ouro, pérola, tá... não é isso que ele está falando, o texto. O que ele está falando é que ele não quer que as mulheres sejam conhecidas só pela sua aparência, mas que elas sejam conhecidas como capazes de boas obras. Kalos ergon. A mulher no mundo antigo, junto com os cachorros e com as crianças, não valia nada. E o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta no século I, dizendo assim, a mulher não só vale muito diante de Deus, como ela é possível de belas obras. Obra de beleza, de verdade e de justiça. Sabe quando que isso aqui se tornou a regra? No século XIX. Porque o Aristóteles achava que a mulher não valia nada, o Platão achava que a mulher não valia nada. O Nietzsche, vai ver o que o Nietzsche fala sobre a mulher. E o apóstolo Paulo já está falando que ela é possível de boas obras há muitos anos. Então, esse texto não é machista, esse texto não é sexista. Esse texto, ainda hoje, ele é super avant-garde, ele é super contemporâneo. Só que a gente lê um texto desse com as imagens que a gente tem de homem e mulher que a Rede Globo nos ensinou, que a Marvel nos ensinou. Aí nunca a gente vai conseguir ensinar os nossos meninos a serem homens e nunca a gente vai conseguir ensinar as nossas mulheres a serem mulheres. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? De como que muito facilmente a gente passa valores. Não tem nada a ver também o menino gostar de luta, gostar de dar tiro, não tem nada a ver. Mas antes de botar a arma na mão da criança, a gente tem que se certificar que ele tem as virtudes necessárias. Porque senão, ele entra na escola e mata os colegas. Então, por onde nós devemos começar? Que na verdade é para terminar, tá? Pelo amor de Deus, já estou terminando. Mas por onde nós devemos começar? A guerra cultural que nós estamos. Primeira coisa que a gente tem que abrir mão é substituir o eu penso, eu acho que, eu aprendi que ser homem é assim, ser mulher é assim, educar um filho assim. Substituir o eu penso pelo assim diz o Senhor. Ou seja, encontrar nas Escrituras, numa leitura diligente, profunda da Bíblia, os objetivos, as metodologias para a gente criar os nossos filhos para a glória de Deus.
o Ted e a Marge Tripp, num livrinho chamado Instruindo o Coração da Criança, que todo mundo deveria ler, se assim, você soube que você ia ficar grávida, compra o livrinho para você aprender a instruir o coração da criança. Ela diz o seguinte: ser um modelo para os seus filhos é a maneira mais segura de ensiná-los a aplicar a verdade de Deus às circunstâncias da vida. Todo mundo quer ser modelo. Aquele pai que eu mencionei, ele quer ser um modelo para o filho, matriculou no jiu-jitsu aqui, porque eu quero deixar um legado para o meu filho. Mas o legado é esse que você quer deixar para o filho? Ser um modelo para os seus filhos é a maneira mais segura de ensiná-los a aplicar a verdade de Deus às circunstâncias da vida. Só que se nós não sabemos aplicar a verdade de Deus às circunstâncias da vida, não tem nenhuma possibilidade dos nossos filhos aprenderem sozinhos. Em contrapartida, ter uma forma de piedade, negando, entretanto, o poder, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, é a maneira mais segura de endurecer o coração dos nossos filhos em relação a Deus. Que é o que acontece em muitas casas, que os pais falam que amam a Deus e o servem, mas nas suas atitudes, que os meninos estão olhando o tempo inteiro, negam que amam a Deus. É pai que ensina o menino na escola a revidar se ele estiver apanhando. Se você apanhar na escola, revida. Mas Jesus ensinou o contrário. E a gente tem gente para também apartar a Bíblia na escola. É gente que ensina os filhos lascívia, estimula a lascívia, como eu falei, e assim vai. Professam uma coisa e vivem outra. Isso não é educação cristã. Nossos lares são o laboratório de uma vida para os nossos filhos. Eles acreditarão que o cristianismo é verdadeiro se conhecemos a Deus, e não apenas sabendo fatos a respeito de Deus. O Lou Priolo, que também escreve na mesma linha do Ted Tripp, escreveu um livro muito bom chamado Caminho para o Seu Filho Andar. Ele fala o seguinte: ensinar a Bíblia aos seus filhos não é algo opcional, não é responsabilidade primordial da igreja, muito menos da escola cristã. Ensinar a Bíblia é responsabilidade de casa. Os meninos aqui têm aula de ensino religioso, aprendem as historinhas da Bíblia, maravilhoso, mas eles têm que chegar aqui sabendo o que eles aprenderam em casa. Você recebeu essa responsabilidade de ensinar as Escrituras aos seus filhos. A questão não é se você irá ou não ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, mas se você obedece ou não a palavra de Deus. Porque se você não ensina, você já está negando um aspecto da palavra de Deus. Independentemente do que você crer ser o seu papel como pai, a imagem que você tem de pai, de masculinidade, nada do que você faça para, por e com o seu filho é mais importante que isso. Eu saio para andar de bicicleta com meu filho. Eu compro bola. Eu vou lá, eu levo comida para ele. No quarto dele tem tudo, ele tem internet, ele tem videogame. Mas e a Bíblia? Está lendo? A gente ora à noite, quando eu lembro. Não adiantou nada. Nada. Veja o que fala a Bíblia sobre a nossa responsabilidade. Gênesis 18, 17 e 19. Começo, patriarcas. Então o Senhor disse, palavras de Deus diretas, assim diz o Senhor: escolherei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será um pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então, junto à promessa de Deus que nós herdamos em Cristo, que Ele fez em Abraão, existe uma responsabilidade de ensinar aos nossos filhos. Deuteronômio 6, o texto clássico a respeito disso, da lei do Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração, não só na sua mente. Seu coração. O paradigma antropológico é outro. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Não manda só ensinar, mas com persistência. Porque ele sabia que a gente não ia persistir. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, em todo momento. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de suas casas, dos seus portões, para que o seu filho não consiga escapar da palavra de Deus. Ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho, não é? Todo mundo tinha que aprender essa musiquinha infantil que a gente canta aqui.
está carregada de uma compreensão teológica profunda. Esse texto de Josué, para mim, é fundamental. Guarda só esse, se você não quiser guardar nenhum. Josué 4, 21 até o 24. Disse ele aos israelitas, o povo que tinha andado no Egito, chegado à margem de Canaã, iria entrar em Canaã. Josué liderava o povo agora, Moisés havia morrido, eles estavam assim, prontos para herdar a promessa de anos. No futuro, quando os seus filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês para que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez o Jordão como fizeram com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre tenham o Senhor, o seu Deus. Ele falou assim, olha, vai chegar um dia que os seus filhos vão olhar esse altar que nós estamos fazendo aqui e vão perguntar qual é o significado. Isso é muito importante. Significado, sentido, são termos que dizem respeito à nossa capacidade de conectar uma linha de raciocínio. Você já viu quando você está vendo um filme ou uma série que você ainda não conseguiu captar a linha daquele episódio ou daquele filme? E aí quando termina assim, o final, e aí você, nossa, entendi, vou ter que assistir de novo para poder aproveitar o negócio. Sabe essa sensação que você entendeu? Você pegou o sentido daquele filme, ou daquela série, ou daquele livro. Isso é o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. A eles olharem para tudo e encontrarem o sentido. Quando eles aprenderem que todas as coisas foram criadas por Cristo, se mantêm por Cristo, e Cristo é a razão de todas elas, eles vão olhar assim, eu entendo o sentido da natureza, da sociedade, da relação entre pais e mães, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ter família, porque eu encontrei o significado, o sentido em Deus. É uma ordem, gente. Isso não é um privilégio, porque a gente encara isso como um privilégio. Nossa, fulano entendeu o sentido da vida. Isso é uma ordem para todo mundo. Ouçam, meus filhos, a instrução do seu pai. Estejam atentos e obterão discernimento, capacidade de discernir as coisas. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para a minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Era o pai que ensinava, era a mãe que ensinava. Quando eu era pequeno. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça os meus mandamentos e você terá vida. É uma responsabilidade nossa, meus irmãos, minha e sua, da nossa casa. Não adianta terceirizar isso para a gente. Não adianta terceirizar isso para a sua igreja. Não adianta. O John Frame, que é um dos teólogos mais incríveis que a gente tem ainda vivo hoje, reformado, escreveu um artigozinho pequeno chamado Christians and Charter Schools, que é sobre a discussão sobre homeschooling, coisas do gênero. Mas ele fala algo a respeito, principalmente disso que eu falei para vocês, sobre sentido e significado, muito importante para nós. Eu estou terminando já. Centrado em Deus, que é uma expressão que a gente usa muito, a gente tem que ter uma vida centrada em Deus, uma igreja centrada em Deus, uma escola centrada em Deus. É um termo muito fraco para descrever o tipo de educação que nós estamos falando. Saturado de Deus é mais parecido com isso. Vocês lembram quando a televisão de vocês estava com a imagem saturada? É porque ela ficava amarelona, vermelhona, assim. Tá um pouco, inclusive, essa tela tem pouca saturação, que está meio cinzazinho. É isso que tem que ser a educação para os nossos filhos. Eles têm que ver a realidade assim com cores saturadas. Eles têm que conseguir enxergar a Cristo assim, brilhando de tal forma que quase o cega. As crianças devem crescer em um ambiente onde não possam evitar a palavra de Deus. Ela está sempre lá, a palavra de Deus, procurando-os, advertindo-os, instruindo-os na verdade. Segue-se que tudo que a criança aprende sobre o mundo deve estar relacionado com a palavra de Deus. Tudo. Matemática, biologia, química, educação física, carpintaria, tudo. Economia, tudo tem que estar alicerçado com a palavra. E, de certa forma, as Escrituras falam sobre tudo. Aí você fala, não fala, Pedro. Ele continua. É claro que ela não nos dá instruções detalhadas sobre encanamento, a história britânica ou a reparação de automóveis. Mas ela nos ensina como relacionar todas as coisas a Deus.
E como estudá-las e como implementá-las em nossos estudos da vida prática, para que Deus esteja satisfeito. Não podemos, por exemplo, estudar a história ignorando a providência divina. Muito menos, como em muitos currículos seculares, ignorando o papel substancial da religião na formação da cultura e da política das nações, aquele que nós começamos a fazer com a história de Harvard, com a Escola de Educação Superior norte-americana e com o Brasil. Não podemos ensinar música e filmes modernos sem ensinar as crianças como avaliar isso da perspectiva de Deus. Então não adianta só você fazer uma seleção do que o seu filho assiste no YouTube. Ah, não, lá ele assiste o YouTube Kids, pastor. Não adianta. Porque ele vai um dia assistir outras coisas. Ele vai assistir o Tarantino um dia, ele vai assistir a Rede Globo. Tomara que não, mas ele vai assistir. E você tem que dar a capacidade para ele assistir essas coisas com discernimento. Não é evitar que ele assista essas coisas, é assistir junto com ele e falar assim, você viu o que o Capitão América fez aqui? Que legal, isso aqui ele foi legal. Mas você viu o que ele fez logo em seguida? Está tudo errado. Isso é ver criação, queda e redenção em todas as coisas. Sabe por que a gente não faz isso? Primeiro que a gente não foi treinado assim e segundo que é cansativo fazer isso. Só que a formação dos nossos filhos, a responsabilidade foi dada para a gente, porque é a gente que fica o tempo inteiro com eles. E ninguém melhor do que nós poderia fazer isso pelos nossos filhos. Está vendo isso aqui que você viu o papai e a mamãe fazerem? Está vendo isso aqui que aconteceu aqui na casa da sua avó? E levá-lo a refletir. Não basta só você ficar tesourando seu filho. Ó, não faz isso. Ó, você tem que ser um menino melhor. Ó, você é uma menina, mentir é pecado. Se a gente não instrui, o que ela deve fazer? Você está vendo isso aqui, como que a gente fez? Então a gente vai fazer isso aqui a partir de agora. Eu vou te ajudar. Ensina no caminho que ela deve andar. Com ela. Ao deitar, ao levantar, ao sentar. É o tempo inteiro, irmão. É o tempo inteiro. A gente tem que, então, educação cristã é dar os óculos, as lentes bíblicas para os nossos filhos enxergarem todas as coisas. Não é educá-los religiosamente, não é dar uma religião para eles. É fazer com que o coração dele, de onde procedem todas as fontes da vida, seja governado pela palavra de Deus. E que ele tenha a alegria de perceber como Jesus está no filme da Marvel, como Jesus está no youtuber que ele gosta. Mas Pedro, o youtuber, não é crente. Mas a graça comum de Deus, que está sobre justos e injustos, que derrama chuva sobre bons e maus, também aparece ali. Ensine-o a perceber isso. Ensine-o a perceber a falta da graça de Deus em algumas circunstâncias. Para que ele depois consiga fazer isso sozinho. Para terminar, algumas coisas práticas que o Douglas Wilson fala. Primeira, a necessidade de você ler e ler algo mais. É por isso que tem uma banca de livros lá. Não é para aproveitar e vender livro para você. Não. Isso aqui é ministério da capelania do IP, te fornecer boa literatura, fazer uma curadoria. Você pode chegar lá de olho fechado, pegar qualquer livro, pagar, levar para sua casa, que vai te edificar. Porque tem uma curadoria. Tem que ler. Não adianta. Não resolve com palestra do YouTube, não resolve com 5 passos para a prosperidade. A gente tem que ler. Uma pessoa pode vender com sucesso a alguém um aspirador de pó sem saber ler. Mas não pode vender livros a alguém sem saber ler. Educação equivale ao processo de vender livros a alguém, ao seu filho. Os pais que não leem não estão preparados para fornecer educação clássica e cristã para os seus filhos. Não estão. Tem que ler. Por mais trágico que seja, mesmo para muitos cristãos, estão infectados pela abordagem de ação afirmativa do aprendizado. Você sabe o que é ação afirmativa? É aquelas políticas de cota, que um monte de cristão, inclusive, critica. Ah, cota para afrodescendente, cota para quem estudou em escola pública, cota para isso, cota para aquilo. Isso é um absurdo. Isso é ação afirmativa. Não vou discutir isso política aqui. Um dia a gente faz uma escola de pais de política. Mas tem pai com política de ação afirmativa em casa. Porque, olha o que o Douglas Wilson fala, eles querem resultados iguais para esforços desiguais. Quer que o filho seja crente sem ensinar a palavra de Deus para ele, com dedicação assim, total. Não quer que o filho seja engolido pela cultura e que reproduza os padrões da cultura sem ajudá-lo a não reproduzir esses padrões. Isso é ação afirmativa dentro de casa. Isso é cota para o seu filho. Você está dando cota para ele ser crente e ele vai ser descrente. Você está guardando uma vaga para ele na universidade da descrença dentro da sua casa. Deus não criou o mundo dessa forma. A
Aí ele já bota a perspectiva que ele é contra a ação afirmativa, né? Isso não significa que não podemos buscar educação clássica e cristã com capricho. Não estamos comprando bambolês intelectuais para criança. Formação cristã não é diversão. Não é diversão. É fatal. Segundo lugar, a segunda área em que o trabalho duro é necessário é na área da instrução. É preciso ter momentos de instrução. Você sentar o seu filho e ser explícito com ele. Você viu o que aconteceu? Você viu o que eu fiz? Você viu como eu errei? E agora, você viu por que a gente pediu perdão? Os filhos precisam ser ensinados. Isso significa que deve haver tempo separado com consistência para a instrução no lar. E os pais instrutores devem estar preparados para fornecer o ensino. A leitura mencionada acima é parte significativa dessa preparação. Loquacidade é a capacidade de improvisar. E essa capacidade não substitui a leitura e o estudo. Embora seja possível impressionar as crianças pequenas, já viu que criança pequena, qualquer coisa que a gente faz impressiona, né? Virá um tempo em que as crianças mais velhas detectarão a fraude se você não estiver preparado. Ela vai te fazer uma pergunta. Você não vai saber responder. Ela não vai fazer a segunda pergunta. Ela vai perguntar para o professor dela, que é naturalista, e ele vai responder de uma forma brilhante, e aí você perdeu sua filha. Ele vai perguntar para o professor dele, o pastor dele. Ele não vai saber responder. E ela não vai perguntar pela segunda vez. Não tem como a gente ficar enganando todo o tempo todas as crianças. Por exemplo, na área da literatura, os estudantes podem ler e desfrutar de livros que os seus pais não tenham lido. Normal. Mas eles não podem ser ensinados sobre a literatura não lida pelos pais. O pai não pode chegar lá, nunca viu um vídeo do Whindersson Nunes e falar assim, você não pode assistir o Whindersson Nunes, não. Mas por quê? Ah, você não é de Deus, não. Você sabe por quê que não é de Deus? Não é. Eu acho que tem coisa lá que não é de Deus mesmo, não. Mas você já assistiu os vídeos do Whindersson Nunes? Do Cotiello. Cotiello xinga demais. Já assistiu os vídeos dele? Não tem como você ensinar os seus filhos sobre Capitão Marvel se você não tiver assistido o filme. Mais do que isso, eles não podem ser ensinados sobre literatura se os seus pais não estudam. Então, em primeiro lugar, tem que estudar. Em segundo lugar, tem que instruí-los. E é um processo retroalimentado, porque não tem como você ensinar uma coisa que você não estuda. A última observação, 3 pontos presbiterianamente. A última observação importante, com certeza, não é a última na ordem de importância. Para ver se vocês acordam, né, gente? Vocês já estão cansados, né? Vamos lá, está acabando. A última observação importante, com certeza, não é a última em ordem de importância. A Bíblia afirma que a doutrina, que o ensino deve ser adornado. Isso é muito importante. Se ela não for adornada de maneira graciosa com uma vida limpa, é provável que a criança comece a imitar a hipocrisia dos pais ou se afastar com a aversão de tudo que lhes foi dado, incluindo os aspectos valiosos da verdade. O rigor do estudo clássico não deve ser confundido com o rigor de uma vida num lar desagradável. Tem muito pai que acha que educação cristã é educação ser chata, é ser rigoroso, é estudar num instituto militar, dentro de casa. Não tenho nada contra o militarismo, mas assim, dentro de casa. Não, tem que ter beleza, tem que ser adornado. Não só tem que ser bíblico, tem que ser profundo, mas tem que ser apresentado para o menino de uma forma que faça sentido para a vida dele, de uma forma que aquilo é belo, de uma forma que você não precisa ficar argumentando e brigando e usando a sua autoridade. Você não vai assistir e pronto, acabou porque eu sou seu pai, porque ele vai perceber, ele vai ver o sentido daquilo, porque tem beleza. Então, a melhor educação não é a educação mais rígida. Até para a gente ser rígido, a gente tem que ser bíblico. O Ted Tripp ensinando como é que a gente bate nos nossos filhos. Você já leu algum livro sobre como bater nos seus filhos, para a glória de Deus? Sabia nem que podia bater, quanto mais para a glória de Deus. O Ted Tripp fala assim, se você pune o seu filho, qualquer tipo de coisa, estou falando de bater, mas se você coloca ele de castigo de qualquer coisa, privação de celular, de internet e tal, e não explica para ele qual mandamento foi quebrado e por que ele está sendo punido. Ou então, se você não tem consistência, se um dia você é duro demais, no outro você faz vistas grossas, você não está punindo direito, você não está formando aquela criança. É
Toda vez, então, que eu falo, você não conhece meu filho, Pedro, porque se toda vez que eu tiver que ler um mandamento bíblico para ele, assim, tiver que bater, eu só vou fazer isso na vida. Você vai fazer isso durante um tempo, depois ele vai aprender. A gente tem que crer que a Bíblia é poderosa para corrigir e instruir os nossos filhos, e não a nossa mão, e não a nossa esperteza no castigo, e não a tortura psicológica que a gente vai fazer neles. É a palavra de Deus. Em resumo, a gente precisa abandonar a cultura do fast food. Formação cristã não é um hamburgão que você compra, gostosão, tal, e que você come e está tudo resolvido. A educação cristã é pamonha. Já comeu pamonha? Você já fez pamonha? Fazer pamonha é uma liturgia. Esse dia minha esposa falou assim, eu vou lá para casa da minha mãe. Eu falei, o que vai ter lá? Pamonha? Eu falei, vou de jeito nenhum. Não vou fazer mais nada, ué. No meu dia, vou ficar lá na frente, aquele calor, aqueles negócios, aquelas espigas, aquele milho. Educação cristã é fazer pamonha, não é passar no drive-thru do McDonald's ou do Burger King. Demora. Precisa de paciência. É aquelas pamonhas assim com creme de piqui que você fica lembrando dela o dia inteiro. Educação cristã é isso. Não é um negócio que você come assim, é uma bomba de sódio dentro do seu corpo que te salga lá a boca, mas depois você nem lembra mais. O que você comeu e está com fome de novo. Não é Coca-Cola, que é uma bebida que você bebe e sente mais sede. Não é. Educação cristã é comida tradicional, que demora, que não é feito com temperinho lá, com alho comprado, você bate, descasca o alho, corta aquele negócio, fica com a mão fedida. Isso é educação cristã. Para terminar, última coisa. Deveríamos nos lembrar de que educação clássica e cristãos não é um pacote de negócios. Não é um monte de livro que eu vou te dar aqui, vou te indicar, você vai levar, comprar, ler e acabou. Nenhum fornecedor ou editor de livros didáticos lhe dará tudo que é necessário numa caixa de quase 25 quilos no correio. Não existe isso. A cultura ocidental pesa mais do que isso. E o abandono da mentalidade da loja de conveniência ou do fast food, que hoje permeia a educação, é uma das primeiras indicações de que fizemos progressos significativos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela paciência. Obrigado.